Sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Claudinelli Aguilar, eu sou cardiologista e teleconsultora do Telesaúde Goiás. A aula de hoje vai ser sobre fatores de risco cardiovasculares. Aqui é o roteiro da nossa aula. Nós vamos falar sobre doenças cardiovasculares como um todo, quais são elas, os conceitos, o seu impacto ou dimensão da doença cardiovascular, sua importância, o que são os fatores de risco modificáveis e não modificáveis, por que calcular o risco cardiovascular, em quem mensurar e as calculadoras propriamente ditas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa aula e vamos começar então com o conceito. Quais as doenças nós vamos considerar como doenças cardiovasculares? São doenças que afetam o aparelho cardiovascular como um todo. Dentre elas, as mais conhecidas são as doenças coronarianas, com o infarto agudo do miocárdio, seja ele fatal ou não fatal, e a angina do peito, incluindo angina estável e angina instável. As doenças cerebrovasculares, incluindo o acidente vascular encefálico, seja ele isquêmico ou hemorrágico, bem como o acidente isquêmico transitório. As doenças da aorta, normalmente desencadeadas por aterosclerose, por aneurismas, tanto de aorta torácica como de aorta abdominal. E a doença arterial periférica. Eu faço uma chamada de atenção em relação à doença arterial periférica, especialmente para os colegas da atenção básica. Pois é comum que nós perguntemos ao paciente se ele tem dor no peito, se ele tem falta de ar aos esforços, e muitas vezes nos esquecemos de questionar, ou ele não traz a queixa pronta, ou não se recorda, talvez por não valorizar o sintoma de uma claudicação intermitente. Ou seja, aquele paciente que percebe que ao deambular a uma certa distância ele tem dor, uma dor limitante em membros inferiores, especialmente panturrilhas, e essa dor normalmente é progressiva, e isso é um sintoma de doença arterial periférica, muito importante de ser pesquisada naqueles pacientes especialmente diabéticos e pacientes tabagistas. Qual que é o impacto, ou seja, qual que é a dimensão da doença cardiovascular? O que é importante nós entendermos disso? Que a doença cardiovascular ela é a campeã de mortalidade por todas as causas, e não só no Brasil, mas em proporções mundiais. E a doença cardiovascular, ela impõe limitações e incapacidades ao paciente e ao Estado. A doença cardiovascular, ela traz para o indivíduo uma limitação da sua vida cotidiana, do seu trabalho. Os medicamentos, eles são onerosos, normalmente não é um medicamento apenas. Os exames de maior complexidade, eles são exames caros para o paciente e também para o Estado, bem como os procedimentos, seja angioplastia, seja uma cirurgia. O que nós podemos pensar, para nós termos uma ideia da prevalência da doença cardiovascular, é quando nós imaginarmos que pessoas com mais de 30 anos, 50% delas terão um evento cardiovascular, e muitas vezes fatal, talvez um terço dessas enfermidades cardiovasculares podem ser fatais, desses eventos, né? Outro detalhe é que um terço dessas doenças cardiovasculares são por doença arterial coronariana. Na última avaliação, a última notícia que temos, segundo a Organização Mundial de Saúde e agências nacionais, mostraram que cerca de 32% de todas as mortes foram por doença cardiovascular nesse ano de 2019, sendo 17,7 milhões de óbitos anualmente. E essa estatística ainda nós não conseguimos grandes mudanças em relação a elas. Dentre elas, 7,4 por doença arterial coronariana e 7,7 milhões por acidente vascular encefálico. Quais são os fatores de risco propriamente? Os fatores de risco eles são condições predisponentes a levar a doenças cardiovasculares. E dentre esses fatores de risco temos os modificáveis, ou seja, aqueles que nós podemos atuar sobre eles e gerar modificações de desfechos, e os fatores de risco não modificáveis, os quais nós vamos ter que administrar e minimizar as ações ou talvez retardar o surgimento das doenças cardiovasculares, que são altamente prevalentes nesses grupos. É importante nós sabermos que 90% das doenças arteriais coronarianas, o paciente tem pelo menos um fator de risco, pelo menos um desses que nós vamos estudar. E 10% não tem nenhum fator de risco detectável previamente.
E dentre esses pacientes, nós podemos supor, pela análise dos ateromas, da fisiopatologia das doenças cardiovasculares, especialmente a doença arterial coronariana, a inflamação do endotélio seria talvez a causa básica, essa inflamação inicial subclínica que possa estar presente como um fator que ainda nós não temos aparelhagem talvez mais precoce para uma detecção deles e podemos atuar sobre tais. Importante nós falarmos de fatores de risco, falar sobre o estudo de Framingham. O estudo de Framingham foi um estudo de método coorte, que é um método prospectivo, observacional, que começou em 1948 e analisou mais de 5.000 indivíduos saudáveis entre 30 e 60 anos, com uma avaliação clínica e avaliação laboratorial. E anualmente. E a cada 2 ou 4 anos é feita uma força-tarefa de investigação se houve algum evento cardiovascular dentro desses grupos de pacientes, na busca de observar condições presentes naqueles pacientes que desenvolveram esses eventos cardiovasculares maiores, categorizando como baixo, moderado e alto risco de desenvolver doença cardiovascular em 10 anos. O score de Framingham hoje não é tão amplamente usado, mas ele é base da maioria das calculadoras que nós utilizamos hoje para cálculo de risco cardiovascular. Bom, os fatores de risco não modificáveis, ou seja, aqueles com os quais eu não tenho muito o que fazer por eles. Aquela história familiar, ou seja, todo paciente que tem um histórico de parentes de primeiro grau, pacientes do sexo masculino, que tiveram um evento cardiovascular com idade inferior a 55 anos, se eu tenho um parente nessa condição, o meu risco cardiovascular ele é aumentado. E nas mulheres, quando tem eventos cardiovasculares menores que 65 anos. De antemão, vocês já podem observar que há uma diferença da prevalência da doença cardiovascular entre os sexos, onde o sexo masculino tem uma predisposição maior de desenvolver doença cardiovascular, seja nas doenças da aorta, assim como a doença arterial coronariana, especialmente antes da menopausa. As mulheres têm um risco um pouco mais aumentado, ainda menor do que os homens pós-menopausa. Em relação ao acidente vascular encefálico, a proporção é mais ou menos igual de 1 para 1, sexo masculino e sexo feminino. Os fatores genéticos, entre os quais também não temos como gerar nenhum tipo de mudança. E a idade, o fator idade maior que 60 anos, também é um fator predisponente de doenças cardiovasculares. A etnia também é importante, nós sabemos que indivíduos de raça negra têm uma predisposição maior às doenças cardiovasculares. Bom, os fatores de risco ditos modificáveis, esses seriam para nós os fatores realmente fundamentais de ter detecção, porque é sobre eles que nós podemos atuar. É esse paciente que tem esses fatores de risco, onde as mudanças de estilo de vida vão ser extremamente significativas para evitar desfechos. E dentre esses fatores modificáveis foram detectados a dislipidemia, a diabetes, indivíduos com sobrepeso e obesidade, especificamente atenção à obesidade visceral, à cintura abdominal avantajada, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre, o tabagismo, a hipertensão arterial e o sedentarismo. Mais recentemente, de 2004, foi publicado no The Lancet um estudo muito importante, que é o estudo Interheart, que já trouxe uma contribuição detectando 9 fatores de risco altamente prevalentes nas doenças cardiovasculares. Eles foram observados em cerca de 90% daqueles portadores de doença cardiovascular. E que vocês podem observar junto comigo, tem fatores como o tabagismo, diabetes, hipertensão arterial, a prática ou não de exercício físico, o consumo de uma alimentação mais rica em vegetais e frutas, e mais um marcador que aparece aqui para nós, que é a relação apolipoproteína B, apolipoproteína A. Aqui à esquerda, os senhores podem observar que nós temos fatores, digamos, que seriam vantajosos ou benéficos, protetores desses pacientes. E também podem observar que tem uma distinção entre o impacto desses fatores divididos por sexo feminino e sexo masculino, ou seja, tem uma diferença entre aqueles que geram um pouco maior de proteção num sexo ou em outro e aqueles que geram maior risco para os pacientes. Vocês podem observar aqui, por exemplo, que o exercício ele tem um papel protetor. O álcool mostrou aqui um benefício protetor num consumo moderado a pequeno de vinho, que foi no caso,
E essa relação da apolipoproteína B com a apolipoproteína A, que tem uma relação direta com as lipoproteínas, seja o LDL colesterol e o HDL colesterol, que é o colesterol protetor, onde a gente observa que quanto maior essa relação, maior o risco cardiovascular. Esse foi um estudo bem maior do que o estudo Framingham, já trouxe uma contribuição bem mais interessante, com 2 milhões de pacientes entre adultos e jovens, e abrangeu os 5 continentes, contemplando aí 52 países. E nós podemos observar aqui no braço desse estudo os fatores de risco com o seu risco individualizado, o risco de tabagismo, aqui 2.4, o risco do indivíduo com diabetes, o indivíduo com hipertensão, a relação ApoB, ApoA1, e em seguida aqui nós podemos observar que quando tem um somatório de fatores de risco, essa relação ela sobe de um modo mais intenso, de modo que não é a soma dos riscos de cada um individualmente, mas é uma medida bem mais acentuada quando o paciente soma fatores de risco. E quando o paciente tem os 9 fatores de risco presentes, ele aumenta aqui em 333 vezes o risco de uma doença cardiovascular. E esse estudo também trouxe uma contribuição onde ele nos mostra quais são os fatores de risco ditos maiores, os fatores que nós temos realmente que ter uma maior atenção, que seria aqui o tabagismo, a dislipidemia, a hiperglicemia, a obesidade e a hipertensão arterial. E aqui com mais detalhe cada um deles. A hipertensão arterial, nós sabemos que é uma doença altamente prevalente na nossa população, não só brasileira, como população mundial. É uma doença silenciosa, o paciente não vai chegar com uma queixa específica dizendo que minha pressão está alta, isso ocorre de um modo muito eventual. A maioria dos pacientes realmente assim, tem uma descoberta ocasional, num exame de rotina, ou mesmo numa campanha. E a hipertensão arterial, se não tratada, ela predispõe por si só maior incidência de insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, maior predisposição aos acidentes vasculares cerebrais, a insuficiência renal, a fibrilação atrial, que posteriormente pode ocasionar maior índice de AVC e também de degeneração da capacidade cardíaca, culminando com uma insuficiência cardíaca posterior. E outro detalhe é que um estudo recente nosso mostrou que 50% dos hipertensos no nosso país não são tratados. E nós sabemos na prática que quem é tratado muitas vezes não está na meta de valores de níveis tensionais mais seguros. Em relação ao tabagismo, ele é menos prevalente do que na Europa e em algumas outras regiões da América. No Brasil, essa incidência realmente assim, tem caído a prevalência do tabagismo. Mas o tabagismo nós vimos no Interheart, quando se associa à hipertensão, associa a outros fatores predisponentes, o paciente aumenta em muito o seu risco de doença arterial coronariana, doença arterial periférica. Também tem uma diferença do tabagismo em relação ao sexo. O homem que fuma, ele tem um risco aumentado em mais de 6 vezes comparado ao risco da mulher que fuma. E após um ano de parar o tabagismo, o paciente reduz o seu risco em 50%. Então, é importante nós incentivarmos o paciente a cessar o tabagismo. É um dado muito importante, porque às vezes nós escutamos um paciente que chega para nós e já fuma há 30 anos, fuma há 40 anos, e ele acha que ele parar de fumar não vai ter mais nenhum impacto. E esse estudo trouxe essa ideia para nós, que é importante investir, é importante mostrar isso para o paciente. A dislipidemia também é um fator importante, acomete aí pelo menos 1/5 da população, e especialmente naqueles que têm um colesterol total acima de 250 ou com um HDL baixo, são pacientes que mostram realmente como um fator de risco absolutamente importante para o desenvolvimento de doença arterial coronariana. A obesidade, que hoje se torna uma epidemia mundial, e nós observamos isso num crescente também no nosso país. Hoje, 18% da nossa população está em obesidade, com índice de massa corporal aí superior a 30%, mas mais de 50% já tem excesso de peso. Nesse excesso de peso, nós incluímos os pacientes com sobrepeso e os pacientes com obesidade, especialmente onde nós consideramos aí a cintura abdominal, que quando for maior do que 90% no sexo masculino e 80 centímetros nas mulheres, onde nós consideramos aí essa obesidade mais centrípeta, essa obesidade de maior risco cardiovascular.
Em relação à hiperglicemia, é um detalhe importante nós observarmos, ou naquele paciente que já tem um diagnóstico de diabetes, ou tem uma glicemia aí maior ou igual a 100, ou naqueles intolerantes à glicose, que tem uma glicemia aí em torno de 99. Para esses pacientes, nós sugerimos o teste de tolerância à glicose e uma dosagem de hemoglobina glicada para esses pacientes também, bem como orientações em relação a mudanças de estilo de vida. E a hiperglicemia hoje abrange pelo menos 6% da população, e como nós vimos anteriormente, o somatório da diabetes com obesidade e outros critérios, a gente tem também um risco maior de doença cardiovascular. E aqui nós fazemos também um chamado de atenção em relação à síndrome metabólica, onde nós precisamos da análise da cintura abdominal, onde nós consideramos aqui o sexo masculino e o sexo feminino, e mais 2 de 4 critérios que contemplariam o aumento de triglicerídeo maior ou igual a 150, um HDL inferior a 40 para o sexo masculino, inferior a 50 para o sexo feminino, a pressão arterial sistólica menor ou igual a 135 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica menor ou igual a 85 milímetros de mercúrio. E esse paciente tendo, então, síndrome metabólica, é um paciente com alta predisposição ao risco de doenças cardiovasculares. Bom, e em quem e por que calcular o risco cardiovascular? A nossa atenção, ela vem para o paciente em prevenção primária, porque o paciente em prevenção secundária é um paciente que ele já tem uma doença cardiovascular estabelecida, é um paciente que já está feito o diagnóstico, ou seja, ele naturalmente já é um paciente de risco cardiovascular aumentado de novos eventos. Nesse paciente, a nossa atuação vai ser de otimizar o tratamento para esse paciente, um acompanhamento mais precoce, mais encurtado de tempo, com uma atenção realmente vigorosa nesse paciente, no intuito de prevenir novos eventos cardiovasculares. Já a prevenção primária, a nossa busca aqui é de evitar que esse paciente tenha um primeiro evento cardiovascular. Então, esse é o paciente que é o nosso foco de estudo. Nós temos hoje diversas calculadoras, diversos aplicativos gratuitos aqui para análise desses fatores de risco. Tem tabelas de diferentes países que abordam, de modo geral, fatores um pouco diferentes, alguns com algumas distinções, algumas colocam alguns fatores como mais importantes nessa análise, outros já desconsideram. Mas, de um modo geral, o que nós vemos é que praticamente todas elas fazem uma avaliação do risco de desenvolver a doença cardiovascular em 10 anos. A única que faz aqui uma avaliação para a doença cardiovascular ao longo da vida seria a tabela utilizada aqui pela Escola Americana de Cardiologia, que faz uma avaliação para os próximos 10 anos e para a vida toda. Qual o risco desse paciente durante toda a vida dele vir desenvolver ou não a doença cardiovascular. E nós utilizamos mais no Brasil essa calculadora de risco cardiovascular, que nós utilizamos nas escolas, nas universidades, e temos a da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que também foi aprovada pela SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E todas elas são úteis, cada uma soma em um determinado aspecto, e se gera alguma dúvida, ou se é um paciente de risco intermediário, esse paciente ele pode ter a sua reestratificação de risco em uma outra tabela. Então, se surge alguma dúvida ou se você quer estratificar esse paciente novamente, você pode utilizar uma tabela diferente. Bom, e esses scores, eles são passíveis de críticas. Naquele paciente onde eu faço uma análise, ele é um paciente de baixo risco, nós corremos aqui um perigo desse paciente relaxar com as medidas de mudança de estilo de vida e achar que ele não vai ter nada. Se ele, por exemplo, está obeso e não tem outros fatores de risco, e ele pode cair na tabela como baixo risco para eventos cardiovasculares. Então, o relaxamento com essas medidas pode fazer com que esse paciente progrida com o seu estado e ache que ainda está saudável, enquanto que esses fatores eles podem mudar em pouco tempo. Um paciente que é obeso pode se tornar, e não hipertenso, pode se tornar hipertenso em menos de um ano. Esse paciente pode vir desenvolver dislipidemia, ele pode resolver fumar. Então, um paciente que pode apresentar um risco cardiovascular bem maior.
A tabela americana, digamos que seria a única que tem essa medida para 10 anos, enquanto que as outras ficam restritas a essa avaliação do desenvolvimento de doença cardiovascular dentro de 10 anos. A baixa reprodutibilidade também é um detalhe importante, porque tabelas que foram feitas para asiáticos, tabelas para chineses, tabelas feitas para um determinado tipo de população, ela não vai se reproduzir numa população mais específica de uma outra região. Então, é interessante, principalmente com pacientes imigrantes, você tem uma ideia de onde esse paciente vem, como que é a taxa de prevalência da doença cardiovascular, para aplicar uma tabela mais condizente com aquele paciente. E um outro detalhe, assim como o paciente de baixo risco pode relaxar com as medidas de estilo de vida, aquele paciente que tem um risco muito aumentado, muitas vezes pode ser superestimado pelo cálculo da tabela. Esse paciente pode vir a ficar muito estressado, muito ansioso ou com muito medo a desenvolver uma doença cardiovascular. E um outro detalhe é que essas tabelas elas diferem também em relação à presença ou não de determinado fator de risco a ser analisado. Algumas vão considerar a pressão arterial sistólica e a diastólica, outras só consideram a pressão sistólica. Algumas vão perguntar se o paciente está em uso de estatina, se o paciente não está em uso de estatina. Enfim, isso vai gerar diferenças nessa análise. Bom, aqui a calculadora de risco cardiovascular utilizada no SUS, ela é bem intuitiva, onde você baixa o aplicativo e vai preencher os dados, idade, sexo, como está a pressão arterial sistólica. Ela considera o colesterol total, o HDL colesterol, medicamentos antihipertensivos em uso, o tabagismo, se o paciente é diabético ou não, e ela vai me predizer esse risco em 10 anos. Esse é o próximo template, depois que eu marquei, por exemplo, um paciente de sexo masculino, tem uma pressão sistólica aí de 140, está com colesterol de 250, um HDL baixo de 38, não está em uso de medicação antihipertensiva, é um paciente tabagista, mas não é um paciente diabético. E aí eu apertei, ele fez o cálculo para mim e ele me deu um risco em 10 anos, um risco elevado. Vejam aqui que esse paciente tem um risco de 36% de desenvolver uma doença cardiovascular em menos de 10 anos. Ou seja, de cada 100 pessoas com esse perfil, tem 36% de chance de desenvolver uma doença cardiovascular. Já aqui, por outro lado, um paciente de 35 anos, com sexo feminino, uma pressão arterial sistólica de 120, um colesterol total discretamente elevado, com HDL de 40, que não usa medicação antihipertensiva, não é diabético e não é tabagista, e ele tem aqui um baixo risco cardiovascular, ou seja, 2% das pessoas com esse perfil é que vai desenvolver doença cardiovascular ao longo aí de 10 anos. Então, esse paciente com baixo risco, onde eu tenho aqui que o uso de estatina não está indicado, bem como não está indicado o uso de acetilsalicílico para esse paciente como prevenção primária. Ou seja, nesse paciente, o que eu vou indicar para ele é uma mudança de padrão alimentar, com maior incentivo na ingestão de verduras, de frutas, evitar as frituras, especialmente os carboidratos fritos e refinados. Eu vou propor para esse paciente, se ele estiver obeso, fazer uma atividade física, incentivar que ele continue sem fumar, que ele avalie essas medidas de colesterol no intervalo mais curto e pegue realmente com afinco com essas mudanças de estilo de vida para ele poder corrigir esses fatores predisponentes que ele tem nesse momento. Mas vejam que essa tabela ela não contempla a pressão arterial diastólica, que nós sabemos que é um fator de importância. Aqui a calculadora americana, aqui é o template, onde você preenche os dados, a idade do paciente, o sexo do paciente. Aqui ela já contempla a etnia desse paciente, onde nós sabemos que o afro-americano ele tem um índice de risco mais elevado. Depois ela segue aqui com a medida da pressão e já contempla aqui a medida da pressão arterial diastólica. Entra o colesterol total, HDL colesterol, e ela vai me dar aqui como baixo risco menor que 5%, borderline entre 5% e 7,4%, o intermediário entre 7,5% e 19,9%, e alto risco, quando esse paciente vai me trazer aqui um percentual maior que 20%.
esse paciente, na análise que foi feita para ele aqui, ele me trouxe um risco de 13% em 10 anos, mas tem um risco de 69% ao longo da vida como um todo. E ele traz mais algumas ideias em relação a como cuidar desse paciente, ou seja, vou trazer esse LDL para a meta e eu preciso avaliar essa pressão do paciente com um período mais curto, ter medidas mais ostensivas no controle dessa pressão arterial, incentivar esse paciente de modo bem intenso que ele cesse o tabagismo, como vimos anteriormente, que isso pode minimizar o risco. Se é um paciente diabético, especialmente se ele ainda não é diabético, mas ele tem um histórico familiar de diabetes, especialmente se diabetes mais de ordem alimentar, o paciente que tem obesidade, tem hábitos de vida realmente muito deletérios. Ou seja, essas recomendações para mudanças do estilo de vida para esse paciente, elas são de fundamental importância. Aqui a calculadora aprovada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, também uma tabela bem interessante, aqui ela já vai diferenciar logo de início, se é um paciente que tem doença arterial coronariana estabelecida em qualquer território arterial, ou seja, se eu cliquei sim para esse paciente, ele naturalmente é um paciente já de alto risco, então ela naturalmente já não vai calcular, já vai me dar esse dado logo à frente, ela já aborta todo o processo, porque é um paciente de alto risco. Eu tenho que, na verdade, entrar com prevenção secundária, se esse paciente ainda não está fazendo prevenção secundária de novos eventos cardiovasculares, mas otimizar o tratamento para esse paciente e incentivar as mudanças de estilo de vida que devem entrar sempre, seja na prevenção primária quanto na prevenção secundária. O segundo template, ela já entra perguntando se o paciente tem diabetes ou não, e depois mais detalhadamente o sexo, a idade do paciente, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial sistólica se ela está sendo tratada ou não, ou seja, eu medi lá e o paciente mostrou que ele está com uma pressão arterial dentro da normalidade, mas ele está usando medicação, eu vou marcar sim para esse item. E vejam que ela já não contempla a pressão arterial diastólica, mas ela contempla a ideia se esse paciente está fazendo prevenção com o uso de estatina, ou seja, se esse nível de colesterol está na meta ou não, pelo tratamento que o paciente está fazendo. Então, esse paciente, se ele está fazendo uso de estatina, mas ele está com colesterol elevado, é um paciente que está fora da meta, e eu vou ter que reavaliar essa estatina, seja dosagem, ou trocar de categoria dessa estatina de potência, ou se eu devo associar o ezetimiba, enfim, vai depender do quadro desse paciente como um todo. E eu vou prosseguir, e no caso desse paciente que nós marcamos aqui, ele me deu lá um risco intermediário, onde ele me coloca se é um paciente que não está em tratamento, ou se ele está em tratamento, a meta com que eu devo chegar para esse paciente, e ele dá também as sugestões das estatinas para se utilizar para esse paciente. Normalmente no paciente de risco intermediário e risco alto, a nossa tendência dentro da cardiologia é entrar realmente com estatinas de maior potência para esse paciente, para levar esse paciente mais precocemente para a meta, ou seja, eu deixar esse paciente o mínimo de tempo possível exposto a essas lipoproteínas aterogênicas. Bom, e como mensagem final, o que eu quero deixar de resumo dessa aula como um todo? Existem várias tabelas, podem utilizar tabelas diferentes, mas nós já temos essas tabelas que são bem práticas, essas duas tabelas nacionais, na dúvida utilizar essa tabela americana. E nós sempre temos em mente da importância de quantificar esses fatores de risco, lembrando da prevalência muito grande da doença cardiovascular. Qualquer médico atendendo em qualquer pronto-socorro, em qualquer lugar do nosso país ou do mundo, ele vai se deparar com um paciente com uma doença cardiovascular, em qualquer lugar do mundo. Então é importante se saber como conduzir, como avaliar esse paciente, muitas vezes terceirizar esse paciente para um consultório especializado. Então, em quem eu vou quantificar? Um paciente com idade inferior a 30 anos, não tem muito sentido eu jogar esse paciente numa tabela de estratificação de risco. Nem tampouco um paciente com mais de 75 anos de vida, considerando já a expectativa de vida do nosso país. Então, não faz sentido eu quantificar um paciente de 75 anos, qual vai ser o risco dele desenvolver uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos, sendo que a expectativa de vida é inferior a isso.
E qual a probabilidade de um evento cardiovascular? Ou seja, na verdade, essa é a pergunta-chave que eu devo ter sempre em mente com o paciente na minha frente. Existe probabilidade desse meu paciente vir a desenvolver um evento cardiovascular? Então, sempre que surge essa pergunta, se faz mistério a aplicação de uma calculadora de risco cardiovascular para esse paciente. E lembrar que cada fator de risco ele tem o seu peso, tem o seu valor. E o somatório desses fatores de risco, ele mais do que duplica ou triplica o risco de desenvolvimento de uma doença cardiovascular em menos de 10 anos. E o foco nosso é a prevenção primária, porque o paciente com uma doença já estabelecida é outro critério, um paciente por especialista, para entrar com um tratamento mais rigoroso para prevenir novos eventos. E outro detalhe, eu detectei que esse paciente, a prevenção primária, ou seja, ele não tem doença cardiovascular ainda estabelecida, e ele tem fatores de risco que são modificáveis, é sobre eles que nós vamos atuar. Essa é a ideia da medicina preventiva, de nós podemos atuar ali na cadeia logo no início, aquele paciente que está na atenção básica, esse incentivo às mudanças de estilo de vida, de uma melhoria da alimentação, buscando alimentos realmente mais saudáveis, sair do sedentarismo, incentivar o paciente já começar a descer um ponto antes do trabalho, andar um pouco mais ou na volta para casa, procurar, ao invés de ir de carro na padaria da esquina, andar, onde tiver um local que tem elevador, mas tem escada, procurar subir de escada, evitar a escada rolante. Ou seja, essas mudanças que são básicas estão ao alcance de todos. A cessação do tabagismo, como já falamos anteriormente, a importância de criar campanhas e abordar isso com o paciente sem medo, porque é para o bem do paciente. Ele não tem noção do risco que é ele fumar. Onde um paciente que ele é apenas obeso, mas se ele passa a fumar, mesmo que ele passe a fumar nos finais de semana e depois torne isso um vício, ele vai aumentar grandemente o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, enfim, essa é a nossa mensagem. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. E no teleconsulta também, para fazer as orientações de que vocês precisarem para atuar com esse paciente diante de vocês lá na atenção básica. Obrigada.